E diz, Yahoo News diz, o Papa Leão abrirá os arquivos secretos de OVNIs do Vaticano. Isto foi na sexta-feira, 9 de maio de 2025. Amigos, o que estamos vendo? Estamos vendo o que o profeta disse que aconteceria. Lembrem-se de que o Papa figura em grande parte na conclusão da história desta terra. O Espiritismo, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, deve se tornar cada vez mais proeminente. Este Papa tem um grande interesse em Espiritismo. Agora, todos os Papas têm, mas este Papa, com base no que os ex-conselheiros do Vaticano estão dizendo, está muito interessado nessas manifestações de OVNIs. Agora, escutem este clipe. Vocês acham que este novo Papa realmente ajudará os entusiastas de OVNIs e outros a obter acesso a quaisquer segredos que se escondam sobre o Vaticano? Eu acredito que sim, acredito que ele tem uma história, assim como Leão XIII que o precedeu. Na verdade, na tentativa de estabelecer a relação entre a vanguarda da ciência e os conceitos teológicos fundamentais mais profundos de uma dimensão metafísica. Pausa aí. O seu antecessor, o Papa Leão XIII, tinha um grande interesse no sobrenatural, naquela outra dimensão, por assim dizer, como os Estados Unidos. E o Papa Leão XIV também, em sua história, revelou indícios de que tem um grande interesse nisso, como dizem, em outra dimensão, nesta outra dimensão, de outro mundo, que obviamente é o Espiritismo. Voltando ao clipe. Isso não é aceitável à maioria das pessoas. Essa é a chave para este homem. Ele é uma pessoa que quer unir ciência e teologia para poder trazer a Igreja Católica para o século XXI, para que possamos começar a ajustar as instituições do nosso planeta, para lidar com a realidade de que existe uma civilização extraterrestre não humana que nos cerca. Uma pausa. Este Papa acredita e seu antecessor acreditava que existem outros seres vivos que estão em outra dimensão. Mas este Papa, pelo que ele disse anteriormente, este ex-assessor do Vaticano, parece ser o Papa que vai abrir ou fechar esta ponte que está faltando com esses OVNIs, esse mundo de outra dimensão e a Igreja. Em outras palavras, aproximar a Igreja desses outros seres, esses seres de outra dimensão. Amigos, isso é demoníaco. Esses são demônios, e com base neste conselheiro do Vaticano, ele diz, com base no que ele observou, com base no predecessor, e neste Papa, o que ele disse anteriormente, antes de se tornar Papa, é uma indicação clara de que este Papa seria o Papa. Amigos, a inspiração diz que à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá avistamentos sobrenaturais nos céus. Espiritismo, interessante. Vamos voltar ao clipe. E o fato de que eles vêm e vão do nosso planeta, pelo menos desde a detonação da primeira explosão nuclear em 1945, então eu acho que ele será o Papa da Revelação. A Igreja tem uma responsabilidade fundamental. Vocês ouviram o que ele disse? Eu acredito que ele será o Papa da Revelação. Agora, vocês devem entender o que ele está dizendo. No Vaticano, há documentos trancados em salas com as chamadas comunicações com esses seres de outros mundos. Eu acredito que sejam claramente demônios. Houve comunicações com o Vaticano e esses chamados seres de outro mundo, mas essas comunicações foram trancadas e seladas, porque ainda não foram reveladas ao mundo. Estão lá porque o inimigo das almas está esperando o momento certo para revelá-las, para agitar o mundo, quando esses documentos forem revelados, e então os avistamentos sobrenaturais começarão a acontecer, para que todos agora os vejam. Então os documentos prepararão o caminho para esses avistamentos sobrenaturais. Agora, o caminho já foi preparado com o Congresso realizando reuniões. Amigos, isso foi pontual. Ano passado, o Congresso realizou reuniões sobre avistamentos de OVNIs. Trump falando sobre a divulgação dessas coisas. Tudo isso está acontecendo na hora certa. Vamos voltar para o clipe, amigos. Come back to the clip, friends.
A responsabilidade de sermos os introdutores de uma percepção de nossa relação com o universo, em nossa consciência humana, para a evolução de nossa espécie. Então eu acredito que a Igreja desempenhará um papel importante nisso, e eles emitiram uma declaração estadual em novembro de 2009, afirmando que, considerando que agora temos esses novos telescópios e eles estão descobrindo cada vez mais desses novos exoplanetas, está claro, como eles disseram, que muito mais cedo do que havíamos previsto, descobriremos que existe vida em outras partes do universo. Pausa. Vocês entenderam isso, amigos? Eu vou repetir isso. Muito em breve, o Vaticano diz que vamos perceber que há outros seres neste universo que não são humanos, por assim dizer, alienígenas. Não alienígenas, mas demônios. Vamos lá, quero repetir isso. Agora, está claro, como eles disseram, que muito mais cedo do que havíamos previsto descobriremos que existe vida em outras partes do universo. E, portanto, chegou a hora de começar aquela conversa importantíssima sobre as profundas questões filosóficas e teológicas que são colocadas à nossa família pela descoberta de vida em outras partes do universo. Esse é o momento que chegamos agora, e este será o Papa que governará a maior denominação do nosso planeta, de 1,4 bilhões de pessoas, para inaugurar esta realidade maior e integrá-la ao nosso senso de nós mesmos no universo. Amigos, vocês ouviram isso? Acredito que este homem esteja ligado às sociedades dos jesuítas. Agora, vocês ouviram o que ele disse sobre este ser, o Papa que nos conduzirá para descobrir, liderar a Igreja, liderar o mundo, para descobrir esses seres que são agora deste mundo. Amigos, Espiritismo. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá um desfile cada vez maior de poder oculto. Divindades ocultas se manifestarão de forma significativa diante das cidades do mundo. E essa delimitação já começou a ser cumprida. Testemunhos para Ministros, página 117. Vocês estão entendendo, amigos? Esse é um sinal de que esse Papa nos levará mais perto do fim do tempo de graça. Segunda testemunha. Somos informados no comentário bíblico, página 976, outra maneira de marcar que o tempo de graça está para terminar. Primeiro, Espiritismo. Segundo marco que estou nos dando é comentário bíblico, volume 7, página 976. Uma lei dominical. Vamos ver o que o profeta diz. CB, volume 7, página 976. É frequentemente lido, mas precisamos continuar lendo. Comentário bíblico, volume 7, página 976. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça, pois a Igreja e o Estado pretendem impor uma lei dominical, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Então, o que vemos é que o profeta está nos dizendo que devemos ver a imagem sendo formada, e quando vermos sendo formada, é uma indicação para nós de que nosso destino eterno será decidido, porque quando estiver totalmente formada, isso imporá o domingo, a união entre Igreja e Estado para impor o domingo. Qual é a marca da besta? O domingo é a marca da besta. Igreja e Estado se unindo para formar a imagem. Quando eles se unirem, Igreja, mulheres, Estado, reis da terra. Quando eles se unirem, essa é a imagem. Quando eles se unem, imagem, eles se juntam, fornicação. Essa união dá origem à marca da besta, o filho do papado, que é o domingo, o sábado espúrio. Quando vermos a Igreja e o Estado se unindo, será uma indicação para nós de que a porta da graça está prestes a se fechar, e é quando o domingo estará em vigor que nosso tempo de graça termina. Por que termina? Porque quando entrarmos nessa crise, nosso destino eterno é decidido. Ou seja, se for decidido, a porta da graça não estará mais aberta.
Nosso tempo de graça agora termina quando passarmos por esse teste. Na verdade, o que nos é dito no volume 5, creio que na página 26, a inspiração diz: meus irmãos, o que vocês estão fazendo na grande obra de preparação, falando sobre a lei dominical, quando o decreto, a lei dominical, for promulgada e o selo for impresso, seus caráteres permanecerão puros e imaculados por toda a eternidade. Volume 5, creio que seja a página 216. Então, a inspiração está dizendo que quando o decreto da lei dominical for imposta e o selo estiver impresso, se tivermos obtido vitória sobre o pecado e a lei dominical for aplicada, ela diz que nossos caráteres permanecerão puros e imaculados por toda a eternidade. Então, isso significa que devo estar em uma condição sem pecado antes que o decreto seja emitido, porque quando o decreto for, não é hora de buscar a vitória sobre o pecado. Amigos, amigos, eu quero que a gente chegue nesse ponto. Se formos fiéis ao nosso caráter como adventistas do sétimo dia, ainda não conquistamos a vitória sobre o pecado. Quando esse decreto for promulgado, nossos caráteres permanecerão imundos. Esta não será a hora de se preparar. Seremos como as virgens tolas que se levantam à meia-noite buscando uma preparação, mas será tarde demais para se preparar, tarde demais para se preparar. Eu espero que estejam entendendo, amigos. Espero que vocês estejam acompanhando. Então, o que ela diz é que a lei dominical é o que nos leva onde nosso destino eterno será decidido. Minha pergunta é: este é o Papa Leão XIV, se preparando para trazer agitação aos líderes mundiais para conseguir um domingo. Escutem-me atentamente, para fazer o domingo ser imposto. Sim, escutem-me com atenção, amados, para que o domingo seja imposto por lei como um dia de adoração e um dia de descanso. E o Papa Leão quer isso? Agora deixem-me responder afirmativamente. O Papa Leão já declarou, escutem-me com atenção, o Papa Leão já declarou que quer que o domingo seja um dia de descanso imposto pelo Estado, como um dia de descanso e um dia de adoração. Sim, vocês ouviram corretamente. O Papa Leão XIII declarou isso, e o Papa Leão XIV adotou o nome do Papa Leão, porque essa é a sua agenda. Eu quero que vocês vejam isso, amigos. Eu quero que vocês vejam isso. De outra maneira, um marco de profecia. E diz, isso é da própria fonte católica. Isto é de uma fonte católica. 30 de agosto de 2024. Isso foi no ano passado. E diz, um domingo de descanso e oração é mais necessário do que nunca. Falar sobre o domingo como dia de descanso é mais necessário agora do que nunca, segundo a fonte católica. Isto foi publicado no ano passado, mas eles vão recorrer a uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII. Agora, o Papa Leão XIV adotou o nome do Papa Leão XIII. Agora, vamos ver isto. Estou lendo este artigo e diz, de uma maneira particular, líderes trabalhistas, influenciados pelos ensinamentos sociais católicos. Interessante, amados. Eu voltarei a isso. Sindicatos, líderes, sindicatos trabalhistas, voltarei a isso. De uma maneira particular, os líderes trabalhistas influenciados pelos ensinamentos sociais católicos. Agora, deixem-me dizer isso. Sindicatos. Em nossas atualizações anteriores sobre profecias, falamos sobre sindicatos quando eles foram estabelecidos. Eles foram estabelecidos na década de 1880, por volta de uma época em que os sindicatos trabalhistas foram estabelecidos pela primeira vez. Eles foram estabelecidos em conexão com a Igreja Católica Romana. E foi com os sindicatos trabalhistas por volta de 1880 e em 1888, por volta desse período, que eles estavam pressionando por um dia de descanso em conexão com o projeto de lei de Blair. Interessante. Este ano foi o período do Papa Leão XIII. Esse foi o período em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve a mensagem de justificação pela fé.
Vocês verão isso conforme o artigo continua e diz, de uma maneira particular, os líderes trabalhistas, influenciados pelos ensinamentos sociais católicos, lutaram arduamente pelo direito dos trabalhadores de terem seus domingos como um dia de descanso, um dia de adoração e descanso. Em 1888 e 1891, o Papa Leão XIII, agora pausa. Em que período de tempo foi a existência de Leão XIII como Papa? Quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava nas fronteiras de Canaã. Quando dois homens, Jones e Wagner, foram totalmente capazes de entrar. Quando a lei dominical estava sendo agitada por Blair. Interessante, muito interessante. Quando estamos sob as fronteiras como um movimento, Ellen White deixa claro que poderíamos ter entrado e Jesus teria vindo, e ao longo deste, ela diz que Cristo poderia ter voltado depois daquele período. Essa foi a época em que Jesus planejou vir, mas como a mensagem foi rejeitada, Jesus adiou a lei dominical. Quando isso aconteceu, tudo aconteceu sob o reinado do Papa Leão XIII. Interessante que o Papa Leão XIV tenha chegado. Acidente, alguém pode dizer. O Papa que existiu e deu o nome de Leão foi o mesmo que existiu quando estávamos nas fronteiras de Canaã, há quase 140 anos atrás. Agora estamos de volta às fronteiras, e então o Papa Leão reaparece sob o comando de uma pessoa diferente, Leão XIV. Interessante. Espero que estejam entendendo, amigos. Isso não é acidente. O Projeto 2025, vamos falar sobre o Projeto 2025 e como tudo se encaixa. Amigos, é isso mesmo. Esta é a última geração que não passará. Nós somos a última geração, e será a misericórdia, se pudermos ver mais anos, e pela graça de Deus, deveríamos estar implorando, porque não estamos preparados, que o Senhor varra a crise e nos dê mais alguns anos de graça. A inspiração diz no livro Eventos Finais, páginas 134 e 136, é isso que devemos orar, para que o Senhor faça a crise recuar, porque não estamos preparados. Agora eu quero que voltemos e diz, de maneira particular, os líderes trabalhistas, influenciados pelos ensinamentos sociais católicos, lutaram arduamente pelo direito dos trabalhadores de ter o domingo como dia de adoração e descanso. Quando isso aconteceu? Em 1891. E diz que em 1891, na década de 1880, o Papa Leão XIII falou sobre isso em sua encíclica. O que ele disse em sua encíclica? Vocês todos podem ver a encíclica ali, e diz, ao abordar a obrigação de proteger os trabalhadores em seu dia de descanso e adoração. Interessante. Ele escreveu que um trabalhador tem interesses que devem ser protegidos pelo Estado. E antes de tudo, há um interesse de sua alma. Disto decorre a obrigação de cessar o trabalho e a labuta aos domingos e em certos feriados santos, bem como o descanso dos trabalhadores consagrado pela religião. O descanso combinado com a observância religiosa dispõe o homem a esquecer por um tempo os afazeres da vida cotidiana e a voltar seus pensamentos para as coisas celestiais e para a adoração que ele deve estritamente à divindade eterna. Pausa, amigos. Pausamos aqui. O Papa Leão XIII, o Papa Leão XIV escolheu seu nome mostrando para onde sua agenda papal está indo. O Papa Leão XIII, na década de 1880, sugeriu que o domingo deveria ser protegido pelo Estado e fez um forte apelo para que o Estado protegesse o domingo, ao mesmo tempo em que o projeto de lei de Blair estava sendo discutido anteriormente. Este Papa veio dizer que o Estado e que o projeto de lei de Blair tem a ver com o domingo que foi aplicado nos Estados Unidos da América. Muito interessante, amigos. Muito interessante. Seu nome Leão indica que sua agenda papal é fazer com que o Estado proteja e aplique o domingo como um dia de adoração e descanso. Espiritismo, adoração dominical. Interessante, muito interessante.
Eu gostaria de saber sobre o Projeto 2025. Todos sabemos que ele prevê que o domingo seja um dia de descanso, ou melhor, um dia em que os trabalhadores estejam livres do trabalho no sábado. Eles chamam isso de sábado, mas é um sábado espúrio. Mas vocês já leram que o domingo é protegido pelo Congresso, o Estado, para que os trabalhadores tenham esse dia de folga. Vocês já leram em qual seção do Projeto 2025 o domingo está sendo protegido? Há o Projeto 2025, o mandato para a liderança. Quero que olhemos agora para as páginas 6 a 2. Vejam bem acima, qual é o subtítulo ali? Departamento do Trabalho e agências relacionadas. Vocês estão entendendo, amigos, o link? Papa Leão XIII reivindica o direito dos trabalhadores de terem folga aos domingos, sendo imposto pelo Estado, e não apenas o dia de folga, mas o dia como um dia de adoração. E o Projeto 2025, na seção trabalhista, tem o domingo de folga para trabalhadores protegidos pelo Congresso. É isso aí, amigos. Se vocês olharem para esse ponto, e diz que o Congresso deve encorajar o descanso comunitário e na parte destacada, esse dia será definido como domingo. Vocês viram, amigos, as peças do quebra-cabeça se juntando? Lembrem-se do que o profeta diz, que os sindicatos, no livro Eventos Finais, página 116, que os sindicatos serão uma das agências que trarão sobre esta terra um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Interessante. O Papa Leão apoiou fortemente os sindicatos trabalhistas, fortemente em conexão com os sindicatos trabalhistas. O que isso me diz sobre este Papa? Ele fará o mesmo que o seu antecessor. 3 marcos: Espiritismo, Domingo e sindicatos trabalhistas. Todos esses, o Papa Leão é totalmente a favor de todos esses 3. Fortemente a favor. Fortemente a favor. E todos esses 3, seja o Espiritismo, a adoração dominical, imposto pelo Estado por lei, sindicatos trabalhistas, todas essas 3 coisas são sinais de que o tempo de graça está prestes a terminar. 3 marcas de caminho que nos conduzem ao fim do tempo de graça, e o Papa Leão representa todas essas 3 coisas, e é um forte defensor dessas 3 coisas. Amigos, está claro, não apenas isso, o Papa Leão XIV é um forte defensor das mudanças climáticas. O homem tem sido franco antes de seu papado. Ele acredita que o Papa Francisco falou muito, mas ele disse que é preciso mais ação. Eu quero que vocês vejam isso, e diz, amigos, e diz, este é um artigo que saiu outro dia, 8 de maio, e diz que o novo Papa Leão XIV se manifestou sobre a necessidade urgente de ação contra as mudanças climáticas, enquanto o cardeal Robert Prevost, o novo Papa Leão XIV, se alinhou às opiniões do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Então, sua visão sobre o meio ambiente é idêntica ao do Papa Francisco. Sabemos que o Papa Francisco, na Laudato Si, há um artigo na Laudato Si, o Papa Francisco convocou na Laudato Si para o domingo como um dia de descanso para proteger o planeta. Vemos que há um alinhamento, amigos, para onde quer que você olhe este Papa. Amigos, devemos entender que figura em grande parte na conclusão da história desta terra. Eu quero que vocês vejam, e diz novamente, isso saiu outro dia, e diz, antes de ser Papa, o Papa Leão XIV disse que é hora de agir sobre as mudanças climáticas. Vejam, antes de ele ser Papa, ele acreditava que não havia ação suficiente tomada pelo Vaticano. E o Papa anterior, o Papa Francisco, naquela época, disse que era hora de agir, que o Vaticano não estava fazendo o suficiente. Estamos falando, mas não estamos agindo. Ele acreditava que o tempo chegou para uma ação e diz, novamente, diz da
da fonte católica. Novamente diz, Cardeal Prevost, com foco nas mudanças climáticas. Agora, o Cardeal Prevost, naquela época, ele era chamado Cardeal Prevost. Esse era o seu nome. Agora ele é Papa. Este artigo foi um artigo, naquela época, falando sobre o que ele dizia antes de se tornar Papa. Prevost fala abertamente sobre a necessidade de ação urgente sobre mudanças climáticas. Ele enfatizou recentemente que a Igreja deve passar das palavras à ação, alertando contra as consequências prejudiciais dos desenvolvimentos tecnológicos descontrolados e defendendo um relacionamento recíproco e não tirânico com o meio ambiente. Ele está intimamente alinhado com o Papa, as prioridades ambientais do Papa Francisco. Portanto, suas opiniões sobre mudanças climáticas são idênticas às do Papa Francisco. A única diferença é que ele acredita que deve haver mais ação. Isso não é ação suficiente sobre as mudanças climáticas. Amigos, amigos, espero que vocês estejam vendo. No livro Primeiros Escritos, agora que estamos vendo onde estamos profeticamente, nos Primeiros Escritos, o anjo diz ao profeta na página 64 que o tempo está quase terminando. O tempo está quase terminando. Se olharmos para isso, veremos claramente que o tempo está quase acabando. Então o anjo pergunta: você reflete a amável imagem de Jesus? Agora eu quero que vocês vejam, amigos, que há algo relacionado a refletir a imagem de Jesus nesta citação. O anjo disse que ele terá que morrer uma morte maior neste mundo do que já morreu. Percebi que havia uma grande obra a ser feita pelos remanescentes e que pouco tempo para fazê-la. Agora entendam. Nessa citação, o anjo diz que teremos que morrer uma morte maior. Pausemos aqui. Então, para refletir a imagem de Jesus como a vemos, o tempo é curto. Deveríamos refletir sua imagem. A inspiração está nos dizendo, na verdade, o anjo falando diretamente diz que se quisermos refletir sua imagem, teremos que morrer uma morte maior do que jamais morremos. Na verdade, amigos, o anjo está apenas ecoando as palavras de Jesus. Agora, em nossa leitura de ontem, os testemunhos, nós estávamos lendo, nós mencionamos algumas coisas que estou prestes a destacar, onde Jesus diz em Lucas, capítulo 9, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vocês veem, amigos, precisamos entender uma coisa, que o cristianismo está imerso na abnegação. O cristianismo está imerso na morte de si mesmo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança podem ser cristãos se não tiver morrido para si mesmo. Por quê? Porque no livro O Grande Conflito, página 469, somos informados de que o cristão sentirá impulsos para pecar. O ego nos levará a pecar, e para sermos cristãos precisamos negar esses impulsos ao pecado. Vejam, incitando ao pecado, dizem que um cristão se sentirá impelido a pecar. Não há nada de errado em se sentir impelido a pecar, esse é o nosso destino. Mas onde entra o desafio é que muitas pessoas não querem negar esses impulsos para pecar. Agora, a inspiração deixa claro, amigos, no volume 9, página 182, todo aquele que entrar pelos portões dourados da cidade de Deus entrará como vencedor. Agora, entendam, a maior conquista será a conquista de si mesmo. Vocês estão entendendo, amigos? Se quisermos entrar pelos portões dourados da cidade de Deus, só podemos entrar como conquistadores, e nossa maior conquista será a conquista de si mesmos. Ao observarmos o que está acontecendo no mundo, amigos, se apenas virmos essas coisas, e isso não nos levar a morrer para nós mesmos, deixem-me dizer que essas coisas nos condenarão no dia do julgamento. O que precisamos fazer é morrer para nós mesmos. Em Obreiros Evangélicos, na página 80, o profeta diz: o pecado manchou a imagem divina no homem. Por meio de Cristo, essa imagem pode ser restaurada. Agora entendam. Somente por meio
de oração fervorosa e autocontrole. Vocês entenderam? O pecado manchou a imagem de Jesus no homem. Você reflete além da imagem de Jesus? O pecado manchou a imagem de Jesus, de Deus, no homem. Por meio de Cristo, essa imagem pode ser restaurada. Mas somente como sua imagem pode ser restaurada em mim? Como podemos chegar ao ponto em que refletiremos perfeitamente a imagem de Jesus? Somente por meio de oração fervorosa e da conquista de si mesmos, morrendo para si mesmos. Obreiros Evangélicos, página 80. Vejam, amigos, o que está acontecendo agora no mundo. Escutem-me com atenção. O que está acontecendo agora com a eleição deste novo Papa, isto não é acidente, isto é profético. Vejam, os adventistas do sétimo dia foram considerados um povo insignificante demais para serem notados, mas uma mudança virá. Volume 5, página 546. Uma mudança virá, ocorrerá no mundo cristão. Estão sendo feitos movimentos que trarão para a frente de batalha pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Escutem-me, amigos. Este é o volume 5 dos Testemunhos, página 546. O profeta diz: hoje fomos considerados insignificantes demais para sermos notados, mas uma mudança virá. Com a eleição deste novo Papa, garanto a vocês, amigos, será misericórdia divina, com base no que estamos vendo profeticamente. Profeticamente, este Papa se encaixa no que a profecia diz que deve acontecer pouco antes do fim do tempo de graça. E a Bíblia diz que estas coisas, irmãos, Paulo diz, estas coisas vos escrevo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que sois filhos da luz e não filhos das trevas. Portanto, a vinda de Cristo não deve nos pegar como um ladrão, não deve nos surpreender. Por quê? Porque somos filhos da profecia e, com base na profecia, fica claro que alcançamos a geração final. Amigos, em conexão com isso, precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos morrer para nós mesmos. Com isso, tudo o que está acontecendo, por meio da oração fervorosa. Oração fervorosa, oração fervorosa. E então o profeta diz que o cristão sentirá impulsos para pecar, mas manterá uma guerra constante. Isso é onde a ajuda de Cristo é necessária. O quê? O que sentimos nos leva a pecar. O ego nos levará a pecar, mas o cristão manterá uma guerra constante contra seus impulsos. É aqui que a ajuda de Cristo é necessária. Como alcançamos a vitória sobre nós mesmos? Devemos aprender a dizer não a esses impulsos. Nunca diremos não sem oração fervorosa. E também, amados, contemplando o homem do Calvário, o amor próprio e a autoadoração não podem florescer na alma que mantém frescos na memória os pecados do Calvário. Há uma guerra diante de nós, amados, uma guerra. Primeiros Escritos, página 58, parágrafo 2. O tempo limite, com base no que estamos observando profeticamente. O tempo limite é muito curto e em breve acabará. Amigos, o tempo limite é muito curto e logo acabará. Você está preparado? Preparem-se, preparem-se, preparem-se. O tempo está quase acabando. O que faremos? Devemos fazer rapidamente.